nosso espírito para aquilo que você carrega. Hein? Uau, bem fofo. Ai, Jesus. De fato, eu me sinto em casa. Estou muito feliz em estar aqui. Feliz, sobretudo, por aquilo que eu tenho aprendido. O que eu aprendi aqui ontem e hoje, eu posso dizer, sem medo de errar, que eu não aprendi em 20 anos de vida com Deus. Então, estar aqui me faz, sobretudo, bem. Bem porque me sinto em casa e me sinto colocado aqui por Deus. Acho que mais do que no sentido de contribuir, receber, eu não tenho dúvida disso. Mas, enfim, vamos lá. Vamos ver aquilo que Deus tem para nós. Eu quero primeiramente te agradecer. Você e a Keila são muito especiais para mim. O casal que eu tenho aprendido a amar, é muito fácil amar. E, sobretudo, admirar eles. Isso aqui não é lisonja, é honra quem é digno de honra, né? É um casal que eu posso chamar de amigo. Eu só estou triste porque eu ainda não conheço seus filhos e eu já os amo porque eu sei que os filhos são um reflexo do pai, então eu sei que eles são maravilhosos também. Enfim, participar do Imersão é uma grande honra porque é muito importante trazer uma reflexão séria sobre um assunto tão pertinente quanto urgente nos dias de hoje, né? Burnout, esgotamento espiritual, estresse e as consequências físicas, emocionais, espirituais na vida de nós, líderes, né? Líderes de uma nação moribunda que está passando por tanta dificuldade e que só fomenta ainda mais isolamento e esse burnout. Eu penso que dentro da vastidão e da importância desse assunto, cada um de nós, preletores, e nós temos muitos preletores e todos eles relevantes, terão ao longo desses dias uma leitura muito particular e cada um vai ter uma porção de sabedoria para acrescentar algo. A minha oração é para que no fim todos nós possamos chegar felizes, satisfeitos, com um mapa amplo, com nortes, referências claras, concretas, que nos façam pelo menos vencer essas questões que inevitavelmente estão tão perto de nós. Enfim, eu confesso me enxergar mais como um pregador do que mestre, mas eu peço a Deus, em nome de Jesus, que eu possa fluir na unção de mestre hoje no intuito de contribuir com essa reflexão para a cura do corpo. Então eu quero fazer uma explanação dentro da minha leitura, trazendo basicamente 3 aspectos que eu considero relevantes para esses dias nos quais todos nós estamos inescapáveis, né? E que, ao meu ver, tem contribuído de maneira violenta e ao mesmo tempo sutil para propagar esse desgaste, esse estresse, esse esgotamento, essa depressão. Eu quero chamar a atenção então para algo que sutilmente, estrategicamente tem nos abraçado. Primeiro, isolamento, autossuficiência, autossotericismo e humanismo. Na verdade são coisas distintas, mas que caminham todas de mãos dadas. E eu volto a dizer, dentro do universo desse debate, eu quero apenas contribuir com um caminho sincero nessa reflexão, que nos proporcione questionamentos saudáveis para trabalharmos naquilo que é evitável, naquilo que é óbvio, naquilo que está diante de nós e que nós negligenciamos, diante daquilo que é ponderável, para que a gente saia dessa espiral negativa. Posto isso, é importante a gente lembrar que esse é um assunto em voga desde sempre. Desde que o homem é homem, desde que a igreja é igreja, todo homem que está sob pressão está sujeito à depressão. Por exemplo, eu quero aqui trazer alguns personagens que são os nossos heróis, mas no intuito de nos aproximar dessa realidade e dessa humanidade, nos mostrando quão suscetíveis nós somos, porque se eles foram e são, nós somos também. Por exemplo, eu quero falar rapidamente de alguns desses ilustres amigos nossos. Enfim, quero falar, por exemplo, de Moisés. Moisés sobe a montanha, está falando com Deus e ele chega lá embaixo e ele vê aquele escândalo. E aí ele diz assim: agora, pois, perdoa seu pecado, ou se não, Senhor, risca-me do teu livro que tens escrito. Êxodos 32. Outro exemplo, Jeremias, o profeta chorão, que estava algemado pela solidão e insegurança. Veja o que ele diz: maldito o dia em que eu nasci,
Não seja bendito o dia em que minha mãe deu à luz. Você acha que esse cara estava em burnout? Maldito o homem que deu as novas a meu pai, nasceu-te um filho, alegrando-o com isso alegremente. Por que saí da madre? Para ver um trabalho e tristeza, e para que os meus dias se consumam na vergonha? Uau! Estresse, desgaste brutal, psicológico, físico. E Jonas, na sua fuga desenfreada, ele faz a seguinte declaração: peço-te, Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Jonas 4:3. Então disse a Jonas, Deus dizendo para ele: fazes bem que assim te ires por causa da boboreira? E ele disse: faço bem que me revolte até a morte. Cara, eu amo Jonas. Ele é um cara muito rabugento, mas ele é tão próximo da minha humanidade. Ele se parece tanto comigo. Na verdade, eu me pareço tanto com ele. Como ele é rabugento, mas como ele é honesto, como disse o Neil ontem. É justo, sim, é justo. E a gente pode citar tantos outros ilustres, né, que não apenas provam sua humanidade, mas a suscetibilidade, como eu disse. O que falar de Paulo? Paulo era um terrorista que se converteu e em seguida se tornou um inspirado autor fantástico, um mestre excepcional, mas que também entrou em burnout. A gente está falando de gente que a gente admira. Ana, atribulada até a morte. Saul, Ezequias, Jó. Outro caso célebre, né? Embora sendo justo, fiel, um homem singular, foi devastado psicologicamente, fisicamente e financeiramente. Porque não morri desde a madre, eu saindo do ventre não me expirei, porque aquilo que eu temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. E olha o que ele diz agora: nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim perturbação. Eu vou parar por aqui, a lista é grande. Poderíamos falar de Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas que tinha nuances, né, no seu humor, um homem volúvel, e que hoje facilmente seria diagnosticado como bipolar, tripolar, sei lá, dê o nome que você quiser. E Elias, então? Elias é um caso clássico. A gente podia falar 2 dias de Elias. E o fato é que a Bíblia pouco emprega a palavra depressão, mas a gente vai encontrar sinônimos muito perfeitos, né, e que explicam bem como é estar partido, desesperado, miserável, problemático, luto. E a Bíblia usa também o termo deprimido, né? Se você for ver versões mais contemporâneas, talvez você encontre a palavra depressão, mas os sinônimos são claros. Enfim, essa é uma exposição histórica clara e real que nos aproxima da história com H. Isso aconteceu, é fato. Eles passaram por isso. É uma estrada escura que está aí desde sempre e que, apesar de evitável, estatísticas mostram que apenas 1/3 dos deprimidos encontraram refrigério. Olha só. E, consequentemente, isso traz uma série de problemas, um sem número de problemas, inclusive o que atualmente nós temos visto, suicídios. Isso foi um choque para nós, tem sido um choque. Infelizmente, casos recentes ao nosso redor. Quantas pessoas na nossa congregação, na nossa família, estão sofrendo de burnout, estão em profundo estresse, e nós sequer conseguimos diagnosticar. Muitas vezes porque nós também estamos no mesmo barco. O fato é que a primeira coisa sugerida pelos patologistas e médicos é, veja só, procure um amigo, procure um conselheiro. Olha isso. E esse é o ponto que eu quero abordar como primeiro aspecto. Eu quero falar do mal do século, né, que é o estresse, que sutilmente tem entrado dentro dos nossos lares, mas eu quero falar sobre um assunto chamado síndrome da alienação. Você pode repetir isso comigo? Síndrome da alienação. O que é isso, pastor? É de botar no feijão? Não, não é de botar no feijão. Hoje, mais do que nunca, existe um senso de urgência no ar. Meu irmão, elucubrar acerca da volta de Jesus
ou não elucubrar acerca da volta de Jesus é no mínimo leviandade, diante de todas as evidências que estão diante de nós. Romanos 8,19 diz que há uma ardente expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. O mundo arde, o mundo geme, o mundo clama pela manifestação dos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Os filhos de Deus são os únicos capazes de representar, de revelar o Pai. São os únicos capazes de revelar o DNA do Pai. Nós somos a esperança do mundo. E o clamor de Filipe faz alegoria, ou é sombra, deste clamor no coletivo, no mundo, no coração do homem de maneira geral. Ei, mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai. Há um clamor coletivo dentro do coração do homem. Mostra-nos o Pai, revela-nos o Pai. E somente os filhos que carregam o DNA do Pai, os filhos do novo pacto, podem revelar o Pai. Não há, é imperativo, não tem jeito, meu irmão. Não tem como. E o mundo clama. E há um senso de urgência no ar. Há uma aceleração no ar. Eu já tenho dito isso pelo menos há 2 anos, mas eu creio que nos próximos 10 anos, a Igreja Nacional, e a Igreja, na verdade, universal, inclusive a universal do Reino de Deus, todas elas serão totalmente transformadas, transportadas para outros níveis de compreensão, intimidade e, sobretudo, atuação. Atuação. E o diabo sabe disso desde sempre. E ele sempre trabalha com linhas antagônicas, planos paralelos antagônicos. Foi assim com a morte dos primogênitos, no nascimento de Moisés, e o mesmo se repete com Herodes, no nascimento de Jesus. O diabo sabe desse senso de urgência, ele sabe dessa aceleração. E hoje a vida é muito fast, sim ou não? A gente ama comer em fast food, não olha para mim, amém? Sim ou não? É bom, o troço é bom, não é? Cara, o negócio é bom demais. Mas a vida se tornou tão fast que não basta comer no fast food de qualquer jeito. Agora a gente já nem desce do carro, agora é no drive-thru. Porque está muito fast. Hoje a gente entra no supermercado para fazer compras rápidas. Então eu faço compras picadas. Eu não sou dona de casa, mas eu faço papel às vezes. Tem homem aí? Então uns 4 ou 5. Você vai, entra e você vai para o caixa rápido. Porque tudo precisa ser rápido. Você está sempre apressado, nós estamos sempre apressados. A correria é tanta que a gente recorre sempre àquilo que está convenientemente à mão. Hoje o mercado de trabalho é tão agressivo e cobra de maneira tão violenta que a velocidade se tornou símbolo de eficiência. E ainda que o dia tivesse 25 horas, a gente nunca ia dar conta. Vocês estão comigo? É verdade ou não é? A demanda é fast. E com isso a gente começa a se cercar de dispositivos de conveniência, que na verdade são sinônimos de rapidez, e vocês vão entender onde Deus quer chegar. Enquanto a gente abastece o carro, a gente de repente perde os nossos olhos e a gente começa a olhar para um aquário brilhante logo à frente, cheio de coisas brilhando, badulax. Isso é coisa de gordo, tá? Deus pode não estar falando com você. Que é a famigerada loja de conveniência. Cara, que tem tudo. Desde fralda de bebê até comida de cachorro, é ou não é? Você entra lá, é um paraíso, tudo brilha, cara, tanta comidinha, tanto badulac. E aquilo foi feito por nós para atender essa demanda fast. Eu não estou falando que isso é ruim, isso é muito bom. Nós somos incríveis para atender as nossas conveniências. Sabe o que é isso, na verdade? É o homem se auto-mimando. Eu entro na loja de conveniência, eu pago minhas contas, eu faço uma compra lá do outro lado da rua, eu me sinto, eu estou empoderado, eu sou o cara, eu já não dependo mais da minha mulher. Vixe, olha como eu sou levinho, você sentiu o tsunami? Eu já não dependo mais da minha mulher, eu faço tudo sozinho agora, eu vou na loja de conveniência. Meu Deus. E hoje, por exemplo, a quilômetros de distância, a gente através de um aplicativo de automação, a gente no tráfego, eu não sei como é o tráfego aqui, mas você pode deixar a sua TV ligada no programa que você curte, a banheira aquecendo,
Você entra no hall, o hall vai estar com a cena 1 na iluminação, a sala na cena 2 e a comida sendo preparada no micro-ondas. E você está no tráfego. Eu sou arquiteto, eu sei disso, tenho aqui o meu engenheiro, meu pai espiritual cristiano. Cara, é tudo muito fast hoje. E isso vai ficando pior. Por quê? Nós vamos entender onde Deus quer chegar. Isso é ruim? Cara, isso é muito legal, isso é top, isso é muito bom. Não há nada de ruim nisso. Agora, nós vamos entender o que Deus quer dizer. Hoje, por exemplo, os nossos filhos, cada um tem o seu quarto, obviamente, guardada a realidade dos lares brasileiros, cada um tem o seu quarto, com a sua TV, com o seu PC, com o seu iPad, com o seu iPod, tudo pode. E é mais ou menos isso. E quando a gente menos percebe, nós estamos geograficamente tão pertos uns dos outros e diametralmente tão distantes uns dos outros, porque os quartos que deviam ser quartos de oração se tornaram quartos de alienação. Vocês estão comigo aqui? Volto a dizer, essa tecnologia, essa conveniência é ruim? Não, não é ruim. Ruim é como nós usamos ela. Há um senso de urgência. E nós estamos todos nós sendo empurrados inconscientemente para mundos paralelos, para uma bolha de alienação. Por exemplo, a semana retrasada eu fui renovar o meu passaporte. Eu entrei numa sala de espera no aeroporto. E ali eu contei, tinham 9 pessoas. E eu com esse tamanhinho todo, assim, delicado. Eu entrei, sentei e fiquei 15 minutos. Ninguém sequer olhou para a minha cara. Por quê? Porque todos, sem exceção, estavam nos seus mundos paralelos, conectados nos seus mundos. Nem oi, nem boa tarde, nem bom dia, nem nada. Isolados, alienados em outro mundo. E isso é sério, por quê? Porque isso começa a se projetar para dentro da sociedade igreja. Porque a sociedade igreja, na verdade, está dentro da sociedade. E isso começa a se tornar uma bola de neve. Porque a gente está cada vez mais apressado, mais ocupado. E fazer o mau uso dela se torna o fomento que o diabo quer, o combustível que o diabo quer. Como o Neil disse aqui ontem, a culpa não é do diabo, a culpa é nossa. Nós é que damos combustível para o diabo. E o diabo, então, o que ele faz? Ele promove isso, isolando o homem e empoderando o homem em autossuficiência. Quem está comigo aqui? Vamos ver, vou tentar dar um outro exemplo prático. Volto a dizer, eu não sei como é que é aqui o trânsito em Brasília, mas em São Paulo, meu irmão, é o hell, é o caos. E aí você pega a marginal e você vai cruzar com 1 milhão de carros e 1 milhão de pilotos. 1 milhão de Ayrton Senna. Ninguém dá carona para ninguém, eles estão totalmente isolados, cruzando uma cidade de 17 milhões de pessoas, sem sequer olhar para o lado. Eu não sei se é da época de vocês, acho que vocês são mais jovens do que eu, mas vocês já assistiram aquele, ou já, pelo menos, um Spark daquele desenho do Pateta? Vocês sabem? Que ele entra no carro e ele vai endemoniando. Alguém já viu esse desenho? Cara, esse desenho é top, vocês precisam ver esse desenho. E essa é a tônica hoje. Você pode pegar o cara mais pangaré, o cara mais alto, o cara mais nerd, mas quando ele entra no seu bólido de aço, ele vai se empoderando, quer dizer, endemoniando. E ele entra ali, tomado, empoderado pelo seu pendrive com 8.000 músicas gospel. Cara, ele nem olha para o lado, ele está ouvindo Damares, ele está felizão. Nada contra Damares, amém? Ele está lá, cara, no seu bólido de aço. Ele é o cara mais livre do mundo, o cara mais preso do mundo. Ele está lá. E o diabo promove tudo isso. Ele promove pressa, que produz isolamento. E aí a gente vai se cercando desses dispositivos que nos atendam nas nossas pseudo-necessidades. Vai construindo comigo o raciocínio. E por que eu precisaria de alguém? Se agora eu tenho tudo, está tudo à mão. Por que eu preciso me relacionar com as pessoas? Mas isso pode piorar.
Há pouco tempo atrás, creio que há 2 meses atrás, eu creio que muitas pessoas devem ter visto, o Luiz Hermínio, que eu considero um dos pilares da nação, é amigo nosso, e vai estar aqui, fico feliz com isso. Ele estava falando de uma galera que está se levantando nas plataformas digitais da vida, e eu sei que tem uma galera muito saudável, muito de Deus, mas uma galera que sequer leu a Bíblia, que não tem vida com Deus, que não tem legado, que não tem história, que não tem cicatriz. E agora existe um advento chamado collab, de colaboração. Então, esses caras que começam a despontar, eles começam a fazer uma rede de collab. Você colabora comigo, que colabora com ela, que ela colabora comigo, e nós colaboramos entre nós. Então você me dá like, que eu te dou like. E aí você também me dá like, que aí a gente te empodera. E aí a gente começa a se auto-empoderar, um monte de gente sem essência, sem nada, levantando um padrão para a nação, sem nada, vazios, sem espiritualidade real, genuína, sem conhecer o novo pacto, as verdades do novo pacto, sem conhecer nada. Mas eles têm 300 mil seguidores, e eles começam a se tornar um padrão para os nossos jovens, um padrão para a nação. Isso é um câncer que a médio prazo destrói a nação. Vocês estão aqui comigo? É uma galera, já talvez da minha geração, pós-avivamento dos anos 90, que ainda está correndo que nem cavalo doido, estão vazios. Enfim, o primeiro aspecto que eu quero levantar então, o que é o problema, é o câncer da não sujeição às relações humanas. Meu irmão, é imperativo, não tem jeito. É o homem que afia o homem, é o amigo que afia o amigo. Essa galera está numa bolha de alienação, e eles não se sujeitam a nada, a ninguém, nem aos seus próprios parceiros, aos seus iguais. Eles estão autoempoderados com os seus likes, e eles são os seus deuses. Para que eu precisaria ler a Bíblia se hoje eu posso recorrer rapidamente ao Deus Google? Ler Bíblia cansa demais. Ir à igreja, que papo retrógrado. Me sujeitar a um pastor, me sujeitar a uma paternidade, ouvir não. Como assim ouvir não? Eu sou o meu gestor, eu sou o meu coaching, eu sou o meu pastor. Alguns eu creio que estão dizendo até, eu sou Deus, eu sou o meu Deus. Eles não se sujeitam aos pais, não têm vida na luz. E isso está acontecendo, tão perto de nós. E eu volto a dizer, é imperativo. Ou nós nos submetemos ao processo, repita comigo, processo. Ao processo da sujeição às relações humanas, ou nós nos tornaremos uma igreja mimada e infantil. Essa é a verdade, mimada e infantil, quando na verdade deveríamos ser crianças. Meu irmão, há uma distância abissal entre ser criança e ser infantil. É óbvio, é claro isso. E se a gente não acordar agora e não quebrar esse ciclo, essa síndrome, nós nos tornaremos uma igreja de adultos de fralda. Adultos de fralda, fracos e suscetíveis, volúveis a todo tipo de nuance da psique, da alma. Fracos, racham com tudo. Fracos. Qualquer tipo de burnout, qualquer tipo de pressão, qualquer tipo de... Tudo é esgotamento, tudo é motivo para rachar. Vocês estão aqui comigo? Falo da minha geração. Homens que por conta da orfandade, ausência de paternidade, não sabem ouvir não. Não sabem ser confrontados. Não podem ser confrontados. São adultos de fralda. E isso promove o quê? Essa suscetibilidade. E a Igreja Nacional, é isso que a gente está vendo. Eu não estou aqui trazendo peso, eu estou aqui apenas buscando alguns aspectos para tentar aparar arestas dessa situação
que violentamente tem assolado a igreja e promovido esse tipo de mal. E o fato é que se a gente não se mexer agora, ou uma coisa ou outra vai acontecer. Ou nós estaremos em depressão, ou estaremos em inaptidão. Ou entraremos em depressão, se não rompermos com esse ciclo, ou estaremos em inaptidão. Homens ineficazes no reino, fazendo coisas que Jesus não pediu, fazendo coisas que Deus não mandou, fazendo, estressando, morrendo, sem que Deus tenha mandado fazer. Para esses homens o melhor é fazer do que ser. Quando Deus não quer, não se importa com o que fazemos, Ele se importa com o que somos. Quem está aqui? Nós precisamos acordar e estancar esse mal que nos joga para dentro desses mundos paralelos, onde nós achamos que está tudo bem, eu estou fazendo. Fazendo o que você está fazendo? Onde estão as famílias reunidas ao redor da mesa? Hoje você comer com a família é a coisa mais rara que existe. Existem livros na praça promovendo a volta para sentar na mesa. A minha geração, os meus avós, sentavam ao redor de um único rádio, numa única sala, com toda a família, e aquilo promovia a unidade, a unicidade. Aquilo era algo poderoso. Hoje estão todos isolados, todos alienados. Nossas crianças, por exemplo, já não jogam mais bola na rua. Eles jogam videogame. Eu não estou falando mal do videogame. O ruim é só o videogame, porque só o videogame fomenta essa alienação. Cara, você lidar com o dono da bola na rua, cara, era uma arte. Aquilo era uma verdadeira gestão. Se administrar a bipolaridade do cara, o dono da bola, ele era sempre muito complicado, sim ou não? O dono da bola era zica, velho. Mano, o dono da bola, velho. Mas aquilo era uma arte, você administrar aquilo, administrar a bipolaridade do cara. Aquilo era uma arte, era um verdadeiro coach. Aquilo era o homem afiando o homem. É você estar sujeito às relações. Cara, você para arrancar um naco do lanche do brother na escola, você tinha que ser quase um negociador da CIA, da KGB. Você tinha que entrar na mente do cara. Aquilo era maravilhoso. Hoje, se você for numa universidade, Gilberto não está mais aqui, você vai entrar numa praça de alimentação com 1000 jovens e os 1000 estarão totalmente alienados. Cara, que mundo é esse? Só tem marciano, velho. Só tem marciano. Nós estamos isolados, alienados em mundos paralelos que não é o mundo real. Eu penso que o Neui falou isso com muita propriedade. Aliás, ontem, meu Deus, Jesus, a vontade que eu tinha ali era de ficar assim para o meu quarto chorar. Deus. E é incrível isso, porque a gente já não vive mais isso, infelizmente, os nossos filhos não vivem mais isso. Porque de fato só tem marciano ao nosso redor, profetas desgovernados, auto-intitulados, poderosos e empoderados, fazendo um monte de loucura por aí. Meu Deus, presta atenção, meu irmão. Tem tanta gente teologizando futilidades, por conta da não sujeição, por conta de não ter alguém para falar na vida dele. E aí o cara entra numa igreja como essa e diz assim: por que a parede é preta? O que a parede tem a ver, velho? Se tem luz, é do capeta. Se não tem luz, é bom. Pô, Salomão, cara, que coisa. Mas se tem guitarra, cara, o diabo mora dentro da guitarra. Se tem dança, aí é do capeta. A gente fica teologizando futilidade. Por quê? Porque é uma geração vazia, que sequer conhece Bíblia, palavra. Porque quem é o Deus deles? O Google. É mais fácil. Enfim, a gente precisa encontrar caminhos que nos mantenham fora desta bolha de alienação, romper com o orgulho do isolamento,
Há um senso de urgência no ar, sim, mas é para revelar a Cristo. Esse é o senso de urgência. E aquele que é anticristo, o que ele promove? A antiverdade, ele promove a mentira. Enquanto Jesus está gritando unicidade, o diabo está falando individualidade. Enquanto Jesus está dizendo pluralidade, unicidade, o diabo está dizendo isolamento, alienação. E nesse mundo paralelo, o homem é Deus. O homem rege Deus. É um mundo egocêntrico e não cristocêntrico. Enfim, a gente precisa, a todo custo, promover a unicidade do corpo. Constantes relacionamentos maduros para proteger o corpo, a fim de que possamos, no mínimo, evitar parte destes males. Esse é um câncer dos dias modernos que destrói os propósitos de Deus nas nossas vidas e nos tornam homens independentes, homens ineficazes, homens inadministráveis, homens senhores de si. Vocês estão aqui? Ei, igreja! Evangelho é relacionamento. Precisamos ser a fim de que não nos matemos mutuamente, a fim de que possamos, pelo menos, nos respeitar e não morramos de ignorância. Porque é o homem que afia o homem. E se há uma proteção para o corpo, é a nossa unicidade. Bom, discorrendo ainda acerca destes aspectos que eu citei, agora eu quero discorrer acerca de um aspecto que talvez seja o mais ignorado pela igreja, que é a patologia. E o pastor Anderson foi muito feliz ontem, quando ele disse que patologia talvez seja de fato a coisa mais relevante dentro desse universo. E eu confesso que eu sou o mais ignorante dos ignorantes, e eu fui estudar agora sobre esse assunto. E eu aprendi uma série de coisas, enfim. Mas uma das coisas piores que existem é a gente achar que essa é uma questão meramente emocional e tratável apenas do ponto de vista da fé. Não, o cara está com o capeta. Não, o cara está em pecado. E meu irmão, como eu disse, com outras palavras, o Gilberto ontem, os irmãos de José estão sempre ao nosso redor, querendo nos jogar no poço. É por isso que a unicidade nos protege. É por isso que os patologistas e médicos dizem, a primeira coisa que você tem que fazer, procure um amigo, procure um conselheiro. E o diabo fomenta o quê? Isolamento, alienação, a urgência dos tempos. Se isole, você é capaz de fazer tudo. Está tudo conveniente à sua mão. Você é o teu Deus, você é o teu coaching, você é o teu pastor. Ei, não se relacione. E são as relações que nos guardam, que nos protegem. São elas. Vocês estão aqui? E não só os irmãos de José, também tem a galera, né, dos amigos de Jó. Você está em pecado. Você é um pecador dos infernos. Está cheio de dedo apontado para nós. Se há um lugar que a gente não pode recorrer quando estivermos em burnout, é a igreja. Cara, meu Deus, a igreja nacional é melhor do que isso? Não pode ser. Nós somos melhores do que isso? Não pode ser. Por quê? Porque esse é um problema que pode sim ser genético, pode ser químico, hormonal. Aliás, tem uma frase que cabe como luva para esse momento. O crente acha que tudo é demônio. Meu irmão, nem tudo é demônio. Às vezes pode ser hormônio. Ó, dá até uma música aí. Hã? Nem tudo é demônio, cara. Às vezes pode ser hormônio. Hormônio. Os caras são muito hormonados, enfim. Em muitos casos, é necessário sim tratamento terapêutico e ou, no mínimo, uma intervenção inteligente da igreja. Se bem que nem eu falou e eu concordo com ele, não há vida inteligente na igreja. É difícil. Cara, a depressão é o mal do século, é o assunto sério. Se você for ler Isaías, você vai ver a história de Ezequias. Cara, dá nó na garganta. É algo muito sério. Ou seja, nem tudo são emoções, nem más decisões, e nem demônios.
Pode ser hormônio. Fala para o teu irmão, pode ser hormônio. E a igreja precisa ser, no mínimo, sensata, inteligente, para intervir no campo médico, sim. Por exemplo, olha só que interessante. Eu fui estudar um pouco, porque eu sou manezão, né? Então, existem as coisas que são sabidas, que nós ignoramos, as obviedades que nós negligenciamos, e eu vou falar sobre isso, mas tem as coisas ignoradas e não sabidas. Eu não sou médico, mas, por exemplo, eu fui estudar a patologia da coisa e eu descobri um tal de GABA. Alguém já ouviu falar em GABA? Eu conhecia só o Gaba Gaba Rei do Ramones, mas não é esse. O GABA, olha só o que é o GABA. O GABA é um neurotransmissor, um aminoácido que ajuda a interromper as atividades de ansiedade no cérebro. E é um medicamento barato, de fácil acesso. E comprovadamente, testadamente eficaz. Olha aí, bendito GABA. Alguém já ouviu falar no GABA? Nem eu. Tá aí o GABA. Sabe o que é o GABA? Magnésio. Magnésio que é usado em atletas de performance para tirar cãibra e dores musculares. E ele tem uma série de outros efeitos terapêuticos significativos. E nós não sabemos. Eu não sei. Então eu sou a ode de Oséias 4:6. Eu sou a expressão máxima de que nós padecemos por ignorância. Nós não sabemos nada, de nada. Estou falando de mim, amém? O GABA, meu irmão, olha só. Quando está em baixos níveis no cérebro, é como se o nosso cérebro estivesse em modo on, tempo integral. Você não relaxa, você não desliga. Você já viu criança hiperativa, gente hiperativa? Provavelmente são baixos níveis de GABA. Hiperatividade, perda ou ganho rápido de peso, é o meu caso. Distúrbios de sono, cara, eu passo por isso, quem não passa? Baixa estima, memória fraca, pensamentos de morte, pensamentos nocivos de toda a natureza, provavelmente baixos níveis de GABA. E isso está relacionado a inúmeros transtornos, ataques de pânico, intestino irritável. Veja só, olha só. Uma simples ingestão de magnésio bloqueia hormônios como cortisol, que o Neil falou ontem, e epinefrina. Medicamento acessível a todo mundo, prático, barato, eficaz. E nós negligenciamos, nós não sabemos. É um anti-inflamatório e serve de filtro bloqueador. Olha só que coisa legal. Enfim, deixa eu te perguntar, como é que é a tua alimentação? Não olha para mim, vocês veem que eu como bem. Nós negligenciamos nas obviedades. Como é que está a sua alimentação? Ou nós não sabemos que nós devemos nos alimentar corretamente, ingerir muita água e blá, blá, blá. Sim ou não? Mas quem se cuida? Nós não sabemos que nós temos que ter um sono adequado? Mas quem dorme cedo? Quem se cuida? Cara, o que eu aprendi ontem com o Neil, eu vou mudar minha vida radicalmente. Radicalmente. A gente não sabe que a gente tem que se exercitar? Sim ou não? Mas quem faz? São obviedades que a igreja negligencia. E a gente está morrendo, meu irmão. A gente está morrendo. A gente está estressando, a gente está bugando. E lazer? Quem tem lazer? Você viu os exemplos do Neil ontem? O cara está em Nova York, o cara devia estar pulando amarelinha de alegria, ele está pensando no realengo. Porque nós estamos condicionados. Porque o mundo gospel, o espectro gospel prega que você tem que ser um serviçal, uma mula de carga. Cara, para. Quem está comigo aqui? Nós precisamos ser responsáveis. Responsáveis com o tempo. Responsáveis. Eu falo de mim, Deus tem me cobrado isso. Responsáveis.
A gente tem visto, por exemplo, Billy Graham chegando a 100 anos de idade. A história, o legado que esse cara tem. A gente está morrendo com 50. Negligência, ignorância, fomentada por essa alienação, e é o combustível que nós damos para o diabo. A culpa não é dele, a culpa é nossa. Enfim, pequenas ações podem mudar radicalmente estas estatísticas. Aspecto patológico é mais um dentro deste problema. E para finalizar, eu quero abordar um último aspecto para fechar essa reflexão. Presta atenção, a vida não é um evento, a vida é um processo. Repita comigo o processo. E todos nós estamos inescapáveis desse processo. Por exemplo, quando Elias ele entra em estado de burnout, pastor, ele entrou em burnout. Ele anda 200 quilômetros a pé, da cidade de Querite à cidade de Sarepta. Querite significa cortar, amoldar, ajustar. E aí ele vai para Sarepta, que significa lugar de fundição. Em alegoria eu vejo que dentro deste processo absolutamente necessário, nós somos moldados, ajustados, fundidos, para que deixemos de ser meninos e encontremos a estatura de homens elevados, de estatura completa, homens profético-apostólicos, homens à estatura de Cristo. É o processo, é o bendito processo. Mas a igreja é tão senhora de si, é tão nhen, que ela não quer o processo. Repita comigo o processo. Processo. Precisamos discernir a voz de Deus. Como homens, como filhos de Issacar, discernir tempos e estações. O que Deus está falando agora? Entrar dentro das cavernas circunstanciais da vida e ouvir Deus. Não entrar em depressão dentro das adulões circunstanciais. A gente precisa encontrar Deus dentro dos ventres das baleias circunstanciais. A gente precisa ouvir Deus, não importa onde a gente esteja. A gente precisa aprender a ouvir Deus dentro do processo, dentro do fogo, dentro da fornalha. Precisamos parar e ouvir a Deus. Nós estamos entrando nessa espiral negativa porque nós temos nos tornado cegos para ver o óbvio. O que é o óbvio? Cristo já fez tudo por nós. Ele já fez tudo por nós. Então por que a gente está morrendo de estresse? Por que a gente está ignorando? Por que a gente está morrendo de burrice, de ignorância? Por que a gente está bugando? Por que a gente está alienado quanto às obviedades? Por que a gente come mal, dorme mal? Por que a gente não se cuida? Por que a gente não suporta um ao outro? Por que a gente não rompe com as competições? Por que a gente não deixa de ser competidor para se tornar apoiador, torcedor? Fantástica a sua atitude. Ao invés de competidor, cooperador. Torcedor é mais hardcore, é another level, né? Gostei. Show. Cara, Jesus nunca fez nada para si. Ele fez para o outro. Ele fez para o outro. Mas a gente só quer fazer para nós. Cara, tudo que fizermos, façamos para o outro. É para o outro. E em Cristo, Deus já nos revelou todos os seus desenhos, todos os seus arquétipos, toda a sua arquitetura, os seus protocolos, os seus padrões, a sua maneira. Não é do nosso jeito, é da maneira dele. E nós, enquanto negligenciamos estes padrões, a gente sucumbe no processo. A gente morre no fogo. Sucumbimos ao fogo. Nós não podemos transformar Deus na tematização da nossa desgraça, porque tudo que Deus faz é bom, e em todo tempo é bom. Agora, é inevitável, nós não podemos fugir do processo, nós não podemos fugir do fogo, porque o fogo é Ele, o processo é Cristo, Ele é o fogo consumidor, é Ele, nós não podemos fugir desse processo. Veja só, sempre, desde lá o Homo sapiens, e lá atrás,
O homem, Deus sempre se comunicou com o homem através do fogo. O fogo sempre foi um elemento de comunicação. Sempre que Deus queria chamar a atenção do homem era com fogo. Por isso o fogo sempre foi tão misterioso. E o domínio do fogo levou o homem a uma nova era. Mudou o curso da história. E presta atenção, meu irmão. Natural aponta para o espiritual. Nós não temos dominado o fogo. Nós não temos entendido o processo. Nós não temos entendido esse elemento de comunicação, porque sem fogo os sacrifícios, eles não eram consumidos, e a expiação, comunicação, só era estabelecida entre homem e Deus com fogo, processo. Nunca sem fogo. Com fogo, processo. Sem fogo não havia comunicação, sem fogo não havia expiação. Estão comigo? Quando Elias desafia todos os profetas de Baal, foi o fogo que ligou o céu e a terra e comunicou aquilo que o eu sou queria dizer. O fogo, processo. A questão é, onde é que está o fogo? O fogo está fora ou está dentro de nós? Porque a gente não quer o fogo dentro. A gente quer olhar o fogo de longe. A gente quer olhar, não, vai lá você, Moisés, eu estou vendo aqui o fogo. Não, porque enquanto o fogo está fora, nós somos consumidos. Mas quando o fogo está dentro, ele não nos consome, ele nos queima e nos torna sarças ardentes. Nós precisamos de novo dominar o fogo, entender o processo, entender que o processo é Cristo e descansar nele. Eu vou tentar trazer o que é esse descanso. E eu quero dizer algo para você, que enquanto a gente não quebrar essa espiral negativa, e esse fórum de reflexão, cara, isso aqui é poderoso. Eu fiquei tão feliz em saber que isso vai rodar o Brasil. Isso aqui é tão libertador. Eu volto a dizer, não estou exagerando. O que aconteceu comigo, eu não dormi, eu virei. O que aconteceu comigo ontem aqui foi muito significativo, muito forte. Eu vou levar para a minha vida toda. Eu estou liberto, cara, liberto. E nós temos que realmente entender. Nós temos que prosseguir entendendo e compreendendo Deus. Foi o que aconteceu comigo ontem. Falei, Deus, obrigado, você está me libertando. Deus me parou ontem. O cara, para. Amém. E eu tenho essa notícia para te dar. Se a gente não entender isso, Deus vai te parar. Fala para o irmão que está do teu lado, isso é bom. Deus vai te parar. E é interessante dizer isso porque este era exatamente o significado do sábado. Olha que interessante, cara. Olha que loucura. O sentido da palavra sábado é desistir ou parar. Uau! Obviamente a gente conhece toda a conotação teológica, religiosa do sábado, e a gente não vai entrar nesse espectro, mas de maneira crua o sentido é esse: para. Ei, entra no sábado, para. Está escrito em Êxodo 31:17: entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre. Repita comigo, para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. Outras traduções dizem alegrou-se. A palavra refrigério no hebraico significa respirar, animar, celebrar, festejar, alegrar-se. Ou seja, no 7º dia, Deus não tirou o suor da testa e disse assim: eita, trabalheira do cão. Não, sou eu que fiz. Cara, ele olhou e ele descansou, festejou, se alegrou, refrigerou com toda a obra da criação. Uau, ele se alegrou com a obra da criação. Veja, Deus não fez o homem no primeiro dia, Ele faz o homem no 6º dia. E a última obra de Deus é a cereja do bolo, era o melhor de Deus. Portanto, para o homem, o 7º dia foi o primeiro dia da sua existência. E no primeiro dia da sua existência, o que o homem faz? Ele se alegra com Deus na criação. Primeira coisa que o homem faz, ele se alegra, ele descansa, ele festeja, ele respira, ele anima,
ele celebra. Foi a primeira coisa. Eles festejam, celebram, ou seja, o Shabá, o sábado, o descanso, é a alegria do Senhor com o homem. Com o homem, curtindo juntos a obra da criação. Deus não faz todas as coisas somente para si, Ele faz para o homem e para se alegrar com o homem. Presta atenção. Tudo foi feito por Deus, não pelo homem. Mas o descanso, o sábado, o Shabá, o descanso, é produto, é o prêmio do trabalho de Deus, para Deus desfrutar com o homem. Comigo e com você. Com o homem, ou seja, no Gênesis, que significa início, no Gênesis, a primeira coisa que Deus faz, que Deus mostra para o homem é: ei, eu já fiz tudo, relaxa. Eu já fiz tudo, você não precisa trabalhar, você só precisa descansar e se alegrar em mim. O sábado não é um dia no Cronos, o sábado é uma dimensão espiritual, o sábado é Cristo, o sábado é uma pessoa. Eu entro no descanso quando eu estou nele, em Cristo. Vocês estão entendendo? Mas por nossa ignorância nós temos sido catapultados para dentro dessa bolha de alienação, e estamos fazendo, e Deus está falando: filho, o que vocês estão fazendo? Eu só quero você, eu quero você. E nós estamos fazendo coisas longe da centralidade e da vontade de Cristo. Agora olha que importante e interessante. Em Gênesis 2,15 mostra que somente depois, repete comigo, depois, ou no segundo dia da existência, o homem passou a trabalhar. Só no segundo dia. Posto isso, vemos que, primeiro, Deus trabalha e depois se refrigera. Mas o homem primeiro se refrigera e depois trabalha. E nós estamos fazendo o contrário. E a gente está morrendo. Porque a gente não está em Cristo, neste lugar, nesta dimensão. Nós estamos nos nossos mundos paralelos. E a gente precisa entrar no descanso. Meu irmão, eu volto a dizer que se trata de um assunto extremamente vasto, abrangente, que merece tempo, recurso, reflexão, na estrita dependência do Espírito, a fim de que a gente possa, de alguma maneira, compreender e entender Deus, discernindo tempos e estações, para que a gente possa corresponder a Deus de maneira responsável nesse tempo, nesse campo minado que está debaixo do nosso pé. A gente está morrendo. E a gente precisa responder bem. E a menos que a gente se volte totalmente para Cristo e para a sua centralidade, nós seremos emboscados por sentimentos, pela psique, pelas emoções, por mentiras e obviedades que nos levarão para longe da dependência e da confiança de Cristo. E está aí uma galera vindo que nem louca, autoempoderada, que sequer lê a Bíblia. E estão aí como referências para a nossa nação. Enfim, em meio aos processos, repita comigo o processo. Eu já estou finalizando. Não há outra forma de entrar no descanso. O descanso é Cristo. O descanso é Cristo. E esse é o princípio da graça, pois o Senhor fez tudo que o homem não poderia fazer e depois ele descansa. O sábado, o Shabá, não é um dia no Cronos, é uma dimensão espiritual que a gente precisa acessar, como uma tecnologia espiritual, como a fé. Eu não sei, não me importa como a luz chega ali, não me importa se tem conduíte, como é que é, eu sei mais ou menos como é que é, mas não me importa. O que me importa é que quando eu aciono a tecla, a luz acende. E muitas vezes a gente complica porque a gente quer entender os processos, quer entender Deus, mas a fé é algo que eu tenho que acessar como uma tecnologia. Eu preciso entender que a fé vem pelo ouvir. Eu ouço Deus, aí se constrói uma imagem na minha mente. Essa imagem se torna literal quando eu aciono a fé. Não me importa como funciona. Fé funciona, eu aciono a fé, então eu piso na água e ela se abre. Ponto, acabou.
É uma tecnologia espiritual que eu preciso acessar. Eu preciso acessar o sábado. Eu preciso entender a centralidade de Cristo, as verdades do novo pacto. Enfim, a gente poderia falar muito sobre isso, mas eu quero que a gente entenda que a gente nasceu para desfrutar, descansar com Deus, descansar nele, descansar em Cristo. O sábado não é lugar, não é um tempo, é um lugar, é Cristo. É uma dimensão de amizade, de intimidade com o Criador. É uma dimensão de profunda intimidade. No sábado, nessa dimensão de descanso e de intimidade, não há lugar para solidão, meu irmão. Em Cristo não há lugar para depressão. Em Cristo não há lugar. Não há lugar. Óbvio que eu não estou negando as verdades das questões patológicas. É óbvio que isso é muito mais abrangente. Mas em regras gerais, em Cristo, no sábado, nesta dimensão, meu irmão, não há burnout. Quem está aqui comigo? Marcos 2,28 diz que o Filho do Homem, até do sábado é Senhor. Jesus está rompendo a barreira do velho. E na inauguração do novo pacto ele está dizendo, o sábado, o descanso, sou eu. É Cristo. Eu fiquei até feliz que o Neil estava falando do sábado ontem. Até falei para o Cris, cara, eu vou falar um pouco sobre o sábado amanhã. O sábado é Cristo. Vocês estão aqui? Enfim, eu estou finalizando. Hoje, vocês acreditam em mim? O pastor fala que está finalizando, ele ainda vai. Eu tenho o quê? 5 minutos, 2 minutos? Já estourou. Ô, meu amor, estou acabando. Você acredita em mim? Eu sei que você crê. Finalizando, hoje os convites para o secreto são muitos e a gente tem obviamente que estar no secreto, isso é bom, mas o cabeça se gloria no corpo. Não adianta a gente ir para o monte, entrar no secreto, deixar a barba crescer, isolar, alienar, se encher, engordar, sem estarmos no corpo, sem nos submetermos às relações humanas. Quem está aqui comigo? Há um padrão, um modelo, uma arquitetura, não é do nosso jeito, é do jeito dele. No princípio, no Gênesis, ele criou, descansou, se relacionou e se alegrou. Amados, eu acredito que haverão muitas outras ênfases dentro do universo que os preletores vão trazer. Mas a minha ênfase é unicidade e relacionamentos maduros. Repita comigo, unicidade e relacionamentos maduros. É imperativo. Precisamos de comunhão com Deus e uns com os outros. Deus, Ele é Pai. Ele é um Pai relacional. Ninguém é pai de ninguém. Pai é pai de alguém. Amém? E nós precisamos romper com essa autossuficiência, do orgulho, do autossotericismo, de que eu não preciso de divindade nenhuma, eu sou o meu Deus, eu não preciso do meu Pai, eu não preciso de ninguém. A gente precisa romper com o humanismo, nós precisamos voltar para o Pai e uns para os outros. O descanso está em encontrar Cristo no corpo. Gálatas 6,2, levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Provérbios 27:17, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Enfim, louvado seja Deus. Eu espero que essa explanação possa ter trazido alguns aspectos para ajudar nessa mesa de reflexão, na esperança de que pelo Espírito a gente possa romper com essas bolhas de alienação que nos arremessam para longe do fogo, dos processos absolutamente necessários. Para que nós também possamos ser livres destes mundos paralelos que nos cegam de orgulho e nos impedem de sermos afiados uns pelos outros. Cuidemos com as armadilhas da autossuficiência movida por competição. Cuidemos dos aspectos patológicos e dos cuidados óbvios com o templo do Espírito. E por último, sobretudo, descansemos e nos alegremos na certeza de que a solução para qualquer pressão é Cristo. Cristo é suficiente. Amém? Glória a Deus. Cristo é o nosso descanso, é a nossa alegria, Ele é a nossa mesa. Eu amo vocês, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Vamos refletir acerca disso. Deus abençoe a todos. Amém? Me perdoe pela demora.